8h44 de volta aqui na Folha FM com o Folha no Ar. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. Estamos ao vivo no Face, YouTube e também no Instagram. E com muito prazer recebendo hoje o general Francisco de Brito Filho. Acabou que a gente pulou aqui, né, Luiz? Tanto assunto, tanta pauta, cada uma mais interessante que a outra. Ele foi comandante do contingente brasileiro no Haiti e a gente acabou não falando da força de pacificação no Complexo da Maré, essa experiência também grande. Aliás, se for falar tudo do general, nós vamos fazer uma semana de programa aqui, tipo, né, Netflix. Instrutor também da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército Brasileiro e ex-chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste. No contexto geral, general, o senhor fez aí a sua analogia sobre os seus comentários sobre, né, desde o Império até agora, né, essa questão de participação do Exército no governo. Nós tivemos aqui essa semana 2 cientistas, um político e outro social, né, professores, falando sobre esse desgaste também, enfim. E aí entra uma figura que eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor sobre ele, tanto no campo pessoal, quanto evidentemente que agora no político. Ele é vice-presidente da República, é também general, né, o Hamilton Mourão, que aliás agora essa semana falou, ontem, se não me falha, né, num rebate, eu acho que é a frase do Bolsonaro, onde ele fala que não vai ter eleição se não for eleição limpa. O Mourão diz que aqui não é um país de bananas e que quem disse que não vai ter eleição? Vai ter eleição sim. Como é que o senhor avalia a posição dele e coisa do tipo assim, como é que está no lugar dele neste momento? Você acha que ele também foi traído? Então, eu acredito que alguma afinidade, né, existiu já em algumas ideias, maneira de pensar dele, né, ao aceitar o convite para construir a chapa como vice-presidente com o presidente Jair Bolsonaro, e até através das suas declarações públicas, nós já conseguimos, ou ficou evidente, né, para quem acompanha o cenário político, esse alinhamento de pensamento com o presidente Jair Bolsonaro em alguns pontos, que, a meu ver, são negativos, né, são desejáveis, né, principalmente no que se refere a referências, a supostas participações de militares durante o governo militar em experiências de tortura, né? Isso daí, essa declaração que ele fez mostra um certo alinhamento com o pensamento do presidente e, a meu ver, é um ponto, acho que negativo. Mas, no conjunto, eu acho que ele vem desempenhando um papel, apesar de ter sido também, com certeza, traído em alguns desvios de rota adotados pelo presidente Jair Bolsonaro após a eleição, mas ele tem contribuído com uma coisa que é muito importante, que é a estabilidade, né? As declarações dele em cima das situações mais polêmicas, elas sempre traz uma mensagem de estabilidade, né? Ele não é uma pessoa, o perfil dele como vice-presidente, eu não poderia analisá-lo como general, mas como vice-presidente, uma pessoa que está consciente da responsabilidade do cargo que ele ocupa. Ele tem noção do tamanho da cadeira que ele está sentado e identifica, com certeza, e isso aí tem sido claro nas suas últimas manifestações, de passar uma mensagem de tranquilidade e de estabilidade. Eu acredito que essa é uma coisa inegável e que é um aspecto muito positivo, né, no seu desempenho como vice-presidente. E tem sido uma coisa necessária, inclusive, né? Então, uma coisa é você transmitir mensagem de estabilidade quando não é necessária.
E outra é vir a público com coragem moral e se posicionar em cima de crises, de situações críticas, às vezes, muitas vezes, até mesmo contrária a próprias declarações do presidente, e passar à sociedade uma mensagem de tranquilidade e estabilidade. Então, por isso, eu considero esse desempenho, nesse aspecto, uma coisa louvável e elogiável do nosso vice-presidente, general Mourão. General, como o Cláudio Nogueira falou aqui, de todos os entrevistados, a gente começou esse programa, a gente migrou, era rádio, era AM, e migrou para FM, em 28 de março, que é aniversário aqui de Campos, da cidade de Campos, 28 de março de 2019. E realmente de lá para cá, o currículo do senhor é tão extenso, e achei importante colocar todo ele para que as pessoas que de repente que não conhecem tão bem assim como funcionam por dentro das Forças Armadas, que é uma crítica que o senhor fez aqui, deveria se conhecer melhor, já fez em artigos também, a dimensão, né, do preparo e da experiência, do grau de experiência que o senhor tem, mas foi o currículo mais longo dessas entrevistas que a gente colocou ali, que mostra o peso dele. E lembrar também ao ouvinte, telespectador pelo streaming, que não a íntegra da entrevista, porque são 3 blocos de 30 minutos, mas um resumo dessa entrevista vai estar amanhã publicada numa página inteira na Folha da Manhã, no Jornal Impresso. Em relação ao Mourão, muitos analistas, como o senhor falou aí, um contraponto de maior equilíbrio em relação ao presidente, muitos analistas usam a expressão o adulto na sala, né? Que Mourão é o adulto na sala, em relação ao presidente Bolsonaro. Mas o que o Cláudio Nogueira citou, que o vice-presidente falou ontem, garantia da eleição, veio após a revelação do Estado de São Paulo, que eu reputo particularmente como o maior jornal do Brasil, acho o maior jornal brasileiro, uma matéria de 2 jornalistas muito conceituadas em Brasília, dizendo que no dia 8, o general Braga Neto, general da reserva como o senhor, diante dos comandantes das 3 forças, teria mandado por um intermediário, que não é revelado o nome desse intermediário, um recado ao Arthur Lira, ou teria voto impresso ou não teria eleições em 2022. Pela confiabilidade do Estadão, pelo conceito das 2 jornalistas e pelo grau de detalhamento da matéria, leva a crer que isso de fato aconteceu. E ele não foi desmentido peremptoriamente nem por Arthur Lira e nem pelo general Braga Neto, né? Ele foi, embora tenha chamado de invenção, mas os fatos em si, ele não é meio evasivo, ele não nega peremptoriamente, apesar de ter chamado de invenção. Se isso existiu, né, é um fato muito grave, né? Porque, em primeiro lugar, o que o ministro da Defesa vai mandar recado para um chefe de um poder e ameaçar não ter eleição? Como assim? Quer dizer, como é que funciona isso? Como é que o senhor vê como é que o senhor leu a matéria do Estadão e como o senhor interpretou? É um caso muito recente, né? E realmente também há versões diferentes, né? E envolvendo aí os 3 atores principais aí, né? Que seria o órgão de imprensa que noticiou, né? O destinatário da mensagem, que seria o presidente da Câmara, Arthur Lira, o emissário, ou melhor, o autor da mensagem, que seria o ministro da Defesa, Braga Neto, e um suposto emissário, né, que teria levado essa mensagem para. Muito bem, já colocou muito bem claro, né, não tem que discutir da credibilidade do órgão de imprensa que noticiou, né, muito menos das declarações do presidente da Câmara e do ministro da Defesa, Braga Neto. O que não foi negado peremptoriamente, deixando bem claro, né, para tentar aqui trazer o fato concreto, é se ele, em algum momento, fez aquela declaração ou não. Porque o que foi negado na sua declaração ontem ao público é que, se ele precisasse levar alguma mensagem
ao presidente da Câmara, ele faria pessoalmente e não usaria um intermediário. Entretanto, ele não negou ter declarado, né, aquilo que foi noticiado, que seria justamente essa mensagem a respeito de uma não realização de eleições caso o voto impresso não fosse aprovado. Essa situação toda me leva a até fazer uma analogia, né, que nós estamos fazendo aqui ao longo do debate, com o tweet do general Vilas Boas em 2018. De alguma maneira, ali foi uma maneira mais explícita, ele usou a conta pessoal do seu Twitter e se manifestou como comandante da força, né? Deixando ali no ar, né, uma coisa que foi muito criticada por toda a sociedade, né, uma ameaça velada às votações que iriam ocorrer no STF no dia seguinte. Do HC de Lula, né? Exatamente, do habeas corpus do Lula. Então, hoje nós estamos diante aí de um movimento no legislativo, no sentido de se aprovar ou não, né, a adoção aí de medidas complementares de segurança ao sistema eleitoral que está em vigor. E não usou o Twitter, mas pode ter usado aí a desinformação ou uma declaração realizada em ambiente informal ou não, mas o fato é que a mensagem surgiu e foi explorada pela mídia e entrou no debate público. Não deixa de ser uma maneira também exercer uma certa pressão, né, diante da indefinição de que de fato ocorreu ou não essa declaração, mas somente o fato da suposição, ela já exerce de alguma maneira alguma pressão dentro do processamento dessa aprovação no que diz respeito ao voto impresso na Câmara, que está em votação na Câmara. Eu acredito aí que, indo para o global, né, sem entrar nos meandros de como tudo aconteceu, nos detalhamentos, né, até porque não temos certeza exatamente como ela se processou, vamos ampliar um pouco o espectro e imaginar se realmente essa mensagem teria que haver uma conotação que vá além da simples bravata, né? As Forças Armadas estão muito bem comandadas e lideradas e que têm passado mensagens de vocação democrática e de respeito às instituições. As Forças Armadas, estrutura militar, né? Militares da ativa, alto comando. Um sistema eleitoral que está estabelecido e a autoridade competente para se manifestar a respeito da credibilidade ou não já se manifestou, o presidente do TSE, inúmeras vezes, garantindo à sociedade que é um sistema seguro e que não há a mínima possibilidade de fraude. E temos aí a palavra de um presidente que vem levantar suspeitas e que faz denúncias de que houve fraude na eleição passada sem apresentar provas. Ora, diante dessas três realidades, é possível que a sociedade imagine que essas Forças Armadas vão atuar em defesa do pensamento equivocado de um presidente em detrimento do respeito ao Poder Judiciário que detém o sistema eleitoral e que garante que é confiável? Eu, honestamente, trago aqui o testemunho, conhecer as pessoas que estão no alto comando, de que é uma situação inimaginável. Daí a declaração do nosso vice-presidente. Nós não estamos numa república de bananas. As instituições estão já fortalecidas o suficiente para que, se um tipo de bravata dessa, mesmo que tenha sido conduzida em ambiente informal, coisa que não deveria acontecer, e tem outro aspecto aí na questão individual que eu gostaria de salientar, é que, às vezes, os militares não têm a noção do peso das suas declarações, quando investidos de um cargo com a projeção que tem um ministro da Defesa, um chefe da Casa Civil, seja lá qual for o cargo do primeiro escalão. Ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala, porque ele sabe que, além da mensagem dele ter um potencial muito grande, ele, por trás daquela declaração, e mesmo sendo da reserva, ele coloca por trás da declaração a própria instituição a que ele pertence, as Forças Armadas. Então, é um cuidado redobrado
Acredito que todo civil que ocupa o cargo público tem que ter essa consciência das declarações que eles fazem ao público. E com muito mais cuidado deve ser tomado pelas autoridades que são militares da reserva, por conta dessa vinculação que a sociedade imediatamente faz, de uma maneira automática, em associar aquelas declarações que ele faz como cidadão, como ocupando um cargo civil, e o vínculo que ele tem com as Forças Armadas, que detêm o monopólio do uso da força. Então, a associação é automática. Não podemos esperar que a sociedade entenda uma declaração que saia do general Heleno, por exemplo, como chefe do GSI, sem imaginar que por trás daquela declaração esteja a instituição das Forças Armadas. Então, é um cuidado redobrado que todo militar que desempenha cargo civil de projeção, né, ao realizar declarações. Por isso, o general Braga Neto, como ministro da Defesa, em relação ao tema que foi abordado na notícia, ele estaria até obrigado de pensar nisso. Como não podemos controlar o pensamento, ele não poderia, em nenhum momento, fazer esse tipo de declaração, mesmo em ambientes controlados e em ambientes informais. Ele não tem esse direito, né, de manifestar um pensamento dessa natureza que agride frontalmente um outro poder. Eu estou aqui trabalhando em suposições, não posso, de alguma maneira, dizer que ele fez a declaração ou não, porque é um ponto obscuro, mas a maneira que esse assunto chegou ao conhecimento da sociedade leva a acreditar que alguma coisa houve. Tá? Exatamente o detalhamento de como aconteceu, não tenho as condições de identificar com clareza, e é por isso que eu não vou aqui fazer nenhum julgamento mais dirigido a essas peculiaridades, a esse detalhamento. São 9h01, chegamos aí ao horário estabelecido para o programa, mas eu vou pedir licença a Cláudio Nogueira e ao nosso comandante em chefe, que é o Cristiano Abreu Barbosa, que nos puxa a orelha quando passamos do horário, para fazer duas observações e uma última pergunta, general, se isso me permite. A primeira é para esclarecer o ouvinte telespectador da questão do voto impresso. Né? Existe uma PEC, a PEC 135, da deputada bolsonarista Bia Kiss, que sugere, quer uma comprovação impressa do voto eletrônico, que não ficaria com o eleitor, mas seria armazenada ali na urna, ao lado da urna, na sessão eleitoral, para posterior conferência. Né? Há que se lembrar que a urna eletrônica é adotada no Brasil desde as eleições municipais de 96, e como o senhor se ressaltou, e todo mundo, várias pessoas ressaltaram, sem uma única denúncia comprovada de fraude. Uma única denúncia comprovada de fraude. Essa PEC da Bia Kiss, para passar, como qualquer PEC, proposta de emenda constitucional, tem que ter 3/5 do Congresso, Câmara Baixa e Câmara Alta do Senado. E depois do dia 26 de junho, quando líderes de 11 partidos, inclusive governistas, fecharam posição contra o voto impresso, parece ser aritmeticamente impossível que ela passe. Né? Daí, talvez, o desespero com essa pregação pelo voto impresso, que lembra muito a pregação do Donald Trump contra o voto pelos Correios, que lá ainda mais antigo, já falei aqui, desde a década de 60 do século XIX, e também não apresentou nenhuma prova. Ingressou em mais de 50 ações de tribunais das mais variadas instâncias dos Estados Unidos e não logrou êxito em uma sequer. Né? E Biden venceu por uma diferença muito razoável, tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular. O segundo ponto é lembrar que declarações infelizes acontecem. Bolsonaro dá muitas. Lula, por exemplo, na campanha de 2014, se referiu num discurso de campanha em Recife pela reeleição de Dilma ao PSDB e a AS como nazistas. Lula, em 2015, no discurso na ABI, ameaçou botar o exército de estédios na rua. Duas declarações muito infelizes.
A diferença é que nenhuma dessas declarações foi endossada pelo ministro da Defesa, nem pelo Celso Amorim, que era o ministro da Defesa na época, nem pelo Aldo Rebelo, e tampouco chegaram aos presidentes da Câmara com aparente aval dos comandantes das forças militares, que é, como chama Bruno Henrique, atacante do Flamengo, é outro patamar. Quando uma declaração infeliz de um presidente é endossada pelo ministro da Defesa, se for o caso, numa ameaça ao presidente da Câmara, a coisa alcança outro patamar, é muito mais grave. Mas a última pergunta que eu faço ao senhor, e que está aqui na pré-pautado, é em relação a esses estremecimentos entre o comando militar, que emitiu nota, contra a CPI da Covid. Uma declaração talvez infeliz do Omar Aziz, que falou em banda podre dos militares, e realmente isso pode correr o risco de ser generalizado, pelas várias suspeitas de corrupção, ou no mínimo de negociações estranhas, com compra de vacina numa empresa com sede em paraíso fiscal de Singapura, cabo da PM negociando vacina com propina da AstraZeneca, que a AstraZeneca nega, enfim. Como é que o senhor vê essas investigações? Envolve militares, sobretudo o Elcio Franco, coronel da reserva, né, que era o lugar-tenente de Pazuello no Ministério da Saúde, e como é que o senhor viu também a declaração do Omar Aziz e a reação dos comandantes das Forças Armadas? Muito bem. Então, em duas partes aí a resposta. Primeiro, em relação ao envolvimento dos militares, e no caso aí o coronel Elcio, que é secretário executivo do Ministério da Saúde, em suspeitas de corrupção. Eu entendo que os militares, por se levarem uma vida muito restrita à caserna, eles, de certa forma, podemos conceituá-los como ingênuos, né? E que as questões que estão sendo levantadas aí, eu não estou aqui querendo, de antemão, afirmar que não são verdadeiras ou que os militares se deixaram envolver por ingenuidade, mas é uma possibilidade. Mas o fato é que não existe nada comprovado ainda, né? E é importante esperar e saber a comprovação dos fatos para se emitir algum juízo a esse respeito. Mas eu deixo a mensagem em relação a esse primeiro aspecto da seguinte maneira: os militares são muito vulneráveis, né, a se envolverem com essas negociatas, né, porque não tem a expertise que, com certeza, eles não trazem da caverna, porque não lidaram com isso durante a sua carreira. Mas não estou querendo dizer de antemão que tenha ocorrido isso, né? Até porque conhecimentos básicos, todo coronel que chega a esse posto, eles têm conhecimento obrigatório, porque nos comandos, né, dos batalhões, eles têm atividades que estão relacionadas com essa questão administrativa, de conhecer bem os contratos de licitações, ou melhor, a lei de licitações de contratos. Então, também não somos tão ingênuos ao ponto de se deixar envolver inadvertidamente. Mas é algo que a gente tem que aguardar. Em relação ao atrito, né, a troca de declarações aí, infelizes, ambas, eu acho, na minha opinião, entre o presidente da CPI e o comandante do Exército, é aquele ditado, né? Existem três coisas que não voltam, né? A flecha tirada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Nesse caso, o presidente do CPI, o senador, ele foi infeliz ao usar o termo banda podre, porque transmite uma ideia de que há uma quantidade, primeiro uma quantidade considerável ao ponto de merecer esse rótulo, né, de corruptos dentro do Exército, coisas que não têm aderência com a realidade. Ele, em seguida, ao saber da repercussão daquela palavra, daquela declaração, ele de imediato se pronunciou de uma maneira muito correta e muito educada, né, muito civilizada, deixando claro que aquela manifestação, aquela declaração, não tinha nenhuma intenção de atingir a instituição como um todo. Mas, mesmo assim, veio a nota.
Uma nota que não saiu do comandante do Exército, a quem foi dirigido aquela palavra agressiva, mas já de uma maneira conjunta dos 3 comandantes de forças e assinados pelo ministro da Defesa. Também vem num tom inadequado, né, porque, embora tenha usado o termo infeliz, não havia o porquê, depois da retratação que foi feita logo em seguida, de ter aquele tipo de reação. Acredito até que a maneira mais conveniente de se manifestar a esse respeito, para alguém que está interessado em não alimentar discórdia e de promover a união, que é uma obrigação de toda liderança, né? Antes de tudo, é promover a união do grupo. Então, se nós servimos a um Estado, nós temos que trabalhar para manter esse Estado unido, né? Sua sociedade, qual ele representa. Poderíamos declarações bem mais amenas, como no sentido de, se há uma banda podre, conte com o nosso suporte, nosso apoio, para que sejam identificadas as responsabilidades, porque também nós temos estamos imbuídos de identificar irregularidades e desvios e punir de maneira adequada e de maneira justa. E não ir, ao invés de ir contra, se juntar a ele no sentido de manifestar interesse, de identificar os possíveis erros, comprovadamente, e adequar e adotar as medidas justas, né? Seja criminais, seja na aspecto criminal, sejam disciplinares. Então, acredito que foi uma infelicidade, não só em relação ao termo que foi usado pelo presidente da CPI, como também o tom da resposta dos 3 comandantes militares de ar, dos 3 comandantes das forças singulares. Eu acho que não contribuiu em nada para o processo de unidade, né? De não alimentar discórdias no âmbito da sociedade. Perfeito. Bom, 9h11. Para quem gostou, né, dessa entrevista, amanhã, como a Luísa disse, tem aí, né, um compacto, né, dessa entrevista no jornal Folha da Manhã impresso, e no dia 30, a partir das 16 horas, o general Francisco de Brito Filho estará também aqui, ao vivo, na programação da Folha FM, ao vivo em nossas redes sociais também, com esse webinário que vai acontecer no próximo dia 30, e aí tem, né, uma série de participações que a gente está anunciando aqui, mas eu gostaria só de aproveitar o tempo, o general, e fechar o programa, junto do Aloysio, e fazer uma pergunta ao senhor e já colocar aí os nossos agradecimentos também, a honra de poder, né, recebê-lo aqui nesta manhã, mesmo que virtualmente, e perguntar aqui o que o senhor pensa, já que nesse momento aí em que a gente tem um número bem expressivo de militares atuando diretamente em cargos eletivos, o que o senhor pensa aí para o futuro breve, o futuro mais longínquo, talvez, eu não sei, sobre política? O senhor pretende colocar o nome aí também, uma hora dessa? Como é que o senhor vai para esse lado aí? Cláudia, a gente nunca pode dizer que dessa água não beberei, né? Então, no momento não tenho nenhuma ambição nessa área. As minhas participações aí têm sempre sido, né? Com a intenção de trazer informações, de trazer esclarecimentos, né? Relativos a uma instituição a qual eu servi durante 40 anos, servi com muito orgulho, né? E carrego esse orgulho até hoje, né? Então, eu, na condição de militar da reserva, sem querer ser porta-voz dessa instituição, mas com base na experiência desses 40 anos de serviço, eu tenho me manifestado sempre que julgo necessário, no sentido de defender as ideias que eu acredito, né? As ideias segundo as quais eu fui formado, os valores segundo os quais eu fui formado na minha carreira militar. Tudo que eu tenho na vida eu devo ao Exército. Eu entrei no Exército com 15 anos de idade, oriundo de Fortaleza, de uma família que não tinha militares, meus pais eram um professor e um advogado, e consegui chegar ao posto de general.
né? E isso daí é uma coisa que eu me orgulho. E reconheço muito essa postura da instituição em cima de adotar a meritocracia, né? E de levar aos postos mais elevados pessoas que demonstram durante a sua carreira um desempenho que faz jus, que merecedor, né, daquela promoção. Então, tenho essa gratidão muito grande à instituição, e sempre terei, né, pela minha formação, pelas minhas convicções, e as minhas participações são apenas, têm essa intenção de colaborar e de defender a instituição quando é possível defender, mas quando não é possível, não vamos defender o indefensável, vamos criticar, vamos trazer para o debate, mas sempre com o objetivo de melhorar a instituição, e no sentido mais amplo, já que agora eu sou cidadão, né, em uma maior plenitude, né, do que já era como militar, contribuir aí para o aperfeiçoamento do processo democrático e o desenvolvimento aí da nossa sociedade. Essa a minha motivação. É isso que eu posso responder no momento para você, Cláudio. Claro, perfeito. Bom, agradecemos demais aí ao senhor. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela presença aqui no programa. Tenha um bom dia, um bom final de semana e até sexta-feira que vem, dia 30, às 16 horas, aqui também com a transmissão simultânea da rádio aí, desse webinário que vai acontecer. Muito obrigado, general. Eu que tenho que agradecer, tenho direito a dar uma palavra final? Muito claro, bem, né? Claro que tem. Para manifestar aí, quem tem a agradecer sou eu, né? Realmente sinto muito honrado com o convite, né? E tenho aqui também, além de agradecer, a cumprimentar, né, as iniciativas, a cumprimentar a motivação do Aloysio, no envolvimento que ele tem aí nesse evento em particular promovido pela Fundação Astrologia do Pereira, mas também pela responsabilidade que eu sei que ele tem no sentido de conduzir um grupo de comunicação importante, e tenho certeza que faz isso de uma maneira muito responsável e consciente da responsabilidade que ele tem como comunicador, de trazer e levar ao grande público as informações que ele precisa, como cidadão, ter para, no fim de tudo, poder decidir, poder eleger seus representantes com maior responsabilidade, com maior conhecimento de causa. Muito obrigado pelo convite, Aloysio. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Agradeço a atenção aí de todos os ouvintes, né? E esperamos estar juntos aí, espero estar juntos a vocês aí em outras oportunidades no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor general. Acho que a entrevista foi bastante esclarecedora. As 2 horas acabaram sendo poucas. Podia fazer várias perguntas aqui do grupo de WhatsApp, perguntas muito interessantes, perguntas aqui no streaming que eu peço desculpa por não poder fazê-las, né? Senão o programa ia se estender ad eterno, talvez. E reforçar aqui, o senhor falou embora eu respeite muito o trabalho da CPI, da Covid, eu disse aqui nesse mesmo programa, na quinta-feira retrasada, quando entrevistava a Natália Soares, ex-candidata a prefeita de Campos pelo PSOL, que considerava infelizes as declarações do presidente Omar Aziz ao falar em manda podre. Reitero isso, né? Eu acho que com todos os erros que todas as instituições têm, as Forças Armadas são credores da sociedade brasileira e merecem todo o respeito. Eu tenho imenso respeito pelas Forças Armadas. E maus elementos existem no jornalismo, existem na rádio, existem... você não pode generalizar, né? E pessoas com a formação do general Francisco de Brito Filho, acho que demonstram muito isso, né? A contribuição que pessoas e a instituição composta por essas pessoas dão à sociedade. É isso, agradeço demais pela oportunidade e sucesso no dia 30, general. Muito obrigado. Bom, agradeço a você também, Aloysio, claro, uma semana aí extremamente importante, mais uma semana produtiva, né? E não é à toa que a Folha FM hoje é líder absoluto em audiência em toda a nossa cidade, em toda a região. Desejo um bom final de semana. Quando eu falo com o Arnaldo assim também, ele dá um pulo lá nas alturas, um bom descanso,
Ele fala, como que eu vou descansar se amanhã tem um jornal ainda impresso, rapaz? Mas, sobretudo, aproveita aí as horas de descanso do final de semana e na semana que vem estaremos de volta com o Folha no Ar a partir das 7 horas da manhã. Luiz. Travou aí? Não. Então, obrigado. Bom dia para você, meu amigo. Saúde e paz. Amanhã... Pela frente, inclusive, para tirar essa entrevista aqui do general. Sim. Tirar aí, no caso, ouvir integralmente. É pouca coisa pela frente. Também um painel com 6 representantes da sociedade civil organizada de Campos, diferentes áreas, setor produtivo, acadêmicos, analisando os últimos fatos políticos de Brasília, mas também da sucessão do governo do Estado e as relações com as principais lideranças políticas de Campos. Legal. Amanhã, então, cedinho nas bancas e nas casas também dos assinantes. Fique na Folha, fique sempre aqui na Melhor, vamos ao intervalo e na sequência a gente segue nossa programação no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Venha conhecer.